que isso funciona quando a gente fala do modelo comercial ou como as ofertas estão disponíveis, né? A gente tem uma sopa de letrinha de 3 palavrinhas ali, que a gente faz uma analogia da pizza para entender cada uma delas. Então, primeiro, a gente tem a infraestrutura como serviço, eu vou ter o plataforma como serviço e eu vou ter o software como serviço, né? E fazendo a analogia da pizza, se eu quiser fazer tudo em casa, on-premise, se eu quiser criar ali na nuvem só uma maquininha virtual e eu mesmo configurar o software e etc., eu vou pegar a massa, vou pegar o ingrediente, eu vou ligar o forno, eu vou assar, eu vou limpar, né? Eu faço tudo sozinho. Esse é o modelo que a gente tem de on-premise tradicional. Se eu começar uma empresa hoje, eu quero comprar ali 3, 4 servidores para servir, né? Vou colocar embaixo da mesa e vou começar a funcionar. Legal, mas talvez eu precise só de 2 servidorzinhos pequenininhos, não quero comprar, não tenho energia, cai sempre, não sei o quê. Pô, como é que eu posso ir para a nuvem? O infraestrutura como serviço é um exemplo inicial. A cozinha já está pronta. Eu só preparo o aço, né? E tiro aquela pizza. Então eu tenho uma infraestrutura que está ali disponível, mas eu ainda tenho que preparar, eu tenho que instalar o software por cima da máquina virtual que vai estar disponível para mim, né? Eu tenho que colocar os arquivos, as imagens, ou eu tenho que fazer a implementação da aplicação que eu preciso em cima daquela infraestrutura, daquele poder computacional. Então é a camada mais básica, né? De tipo de serviço que a nuvem pode oferecer. Mais clássico aqui, máquina virtual, né? A gente pode criar uma máquina virtual ali como IaaS, eles dão acesso, seja o SSH, o acesso RDP ali do Windows, você acessa como admin, e como se fosse seu notebook ali, você é o administrador, você tem que fazer tudo, né? A gente pode pegar aquela massa pronta, talvez a massa pronta já com um azeitinho ou com tomate, algo que seja a base para que a gente construa por cima, né? E vai me dar uma plataforma. Eu só escolho os ingredientes que eu quero ter, né? Então o modelo PaaS, ele vem para estar um meio termo entre eu ter controle geral sobre tudo e ao mesmo tempo eu não precisar me preocupar com o negócio. Então aqui no modelo PaaS a gente tem, por exemplo, o banco de dados como serviço. Eu quero só armazenar o dado, eu vou cuidar desse dado, se precisar criar tabela, como que é o modelo de dados, a performance disso, olhar as queries, criar índice, tudo isso vai ser problema meu, eu vou cuidar disso. Mas eu quero a plataforma de banco de dados, eu não quero criar uma máquina virtual e instalar o banco de dados por cima, porque eu vou ter que cuidar dos patches, né, de atualização dessa máquina virtual por baixo, eu vou ter que deixar esse Windows seguro e etc. Quando eu pego o modelo de banco de dados como plataforma, eu espero que esse banco de dados já seja seguro. Eu só quero contratar o SQL Server, ou o Oracle, ou o MySQL, o Postgres e etc. Então, eu só compro a plataforma, coloco meu dado ali dentro, aponto a minha aplicação e utilizo, né? E a gente tem um modelo delivery, que é o SaaS. Aí o software está pronto. Eu pedi, entregaram, comi. Tá? Então é a analogia mais simples possível de um software. Quando a gente fala de software como serviço, pode ser muito difícil a gente pensar. Mas quando a gente fala de um Office 365, por exemplo, né, eu tenho acesso, pago ali por mês, meus 30, 40, 50, 100, não importa, pago mensalmente o uso de um PowerPoint, de um Word e de um Outlook. Né? Então eu tenho o custo desse software como serviço. Ou a gente vai para um CRM, onde eu pago para armazenar os dados de oportunidades comerciais, de vendas dos meus clientes, né? Um Salesforce, por exemplo. Eu não tenho que saber o banco de dados, a máquina virtual, não tenho que atualizar, não tenho que pensar em segurança. Eu quero que o software esteja disponível, que aquela solução para o meu negócio esteja disponível. Normalmente é o menos customizável possível, né? Já é um padrão de mercado que aqueles softwares implementam. Então, quando a gente fala de software como serviço, aí a gente vai longe na quantidade de empresas e startups, né, que trabalham nesse conceito, tá? Legal? Só dando uma repassada. IaaS, infraestrutura como serviço, tá? A gente gerencia o sistema operacional, as aplicações, o dado, a segurança, né? O provedor gerencia o que está por baixo. Ele precisa me dar lá que esse servidor conecte na internet, que ele tem um IP interno e um IP externo, que essa rede se comunique, que eu consiga, quem sabe até virtualizar outras coisas, eu consigo usar meu sistema dentro. Então, assim, não me importo com a camada de baixo, só me importo do sistema operacional para cima, né? A gente vai para qualquer modelo de computação, Oracle Compute, Azure VMs, e aí vai, né? Qualquer modelinho de IaaS tradicional. Quando que a gente usa? Por exemplo,
Se eu quiser ter controle total, então eu tenho time para gerir isso, eu tenho time de sistema operacional, eu tenho time que sabe conduzir a aplicação, instalar, configurar, manter essa aplicação, o banco de dados, né? Eu conheço bem, eu tenho um time grande de TI, show de bola, a gente pode criar todo esse ambiente como estrutura virtualizada, estrutura como serviço, né? No caso que quando eu tenho que, não quero mais ter data center, quero fazer uma migração para nuvem, mas não quero sofrer muito. Então, quando a gente fala de um as-is, né? A gente faz uma migração tirando a máquina virtual que tem no ambiente on-premises, que eu comprei, um servidor que eu tenho ali dentro do meu data center, e coloco isso como uma máquina virtual na nuvem. Então, eu só... no final, vão ser máquinas virtuais, eu vou continuar tendo que gerenciar, vou continuar tendo que manter isso em dia, mas eu não quero ter que transformar essa aplicação, eu não quero ter que olhar código para saber se ele funciona, eu quero pegar a mesma versão do sistema operacional, ter o ambiente aqui disponível para que a minha aplicação, meu banco de dados venha para cá. Então, a gente pode usar esse poder computacional e deixar de ter um data center. Então, eu tenho um modelo mais simplista possível dentro de uma nuvem pública, né? Tem muito software que faz isso, inclusive software VMware, Oracle e etc. de mercado, que faz, inclusive, a migração. Eles pegam as máquinas virtuais que existem em ambiente on-premise, então, se você instalar, por exemplo, hoje um Oracle VirtualBox no seu desktop ali, você vai conseguir exportar essa máquina virtual que você instalou no Oracle VirtualBox, você configurou, e levar ela para uma nuvem, como uma máquina virtual IaaS, né? Você pode fazer essa migração. Então, isso também é possível no VMware, no Proxmox e outros sabores ali, né? No Nutanix e etc. Tem muita empresa que, inclusive, é focada em fazer, né, essa virada aí. Hackware, por exemplo, tem uma ótima solução também que faz migração de ambiente virtualizado físico, né, dentro de casa, para um ambiente de infraestrutura como serviço em nuvem. Legal, falar um pouco da infraestrutura, camada mais baixa, né? Plataforma. Então, eu tenho uma plataforma que eu posso desenvolver e executar minhas aplicações, minhas soluções, o que eu preciso. Eu ainda tenho que gerenciar minha aplicação, então eu tenho que colocar o meu código ali dentro, ou eu tenho que desenvolver o código dentro daquela plataforma. Mas eu não tenho que instalar o Java. Não tenho que instalar o Python, eu já peço para que essa plataforma, por exemplo, se for uma plataforma de execução de aplicação, ela já comporte e consiga executar a versão do PHP que eu preciso, a versão do Java, seja qual o sabor de linguagem. Então, por baixo, imagina se eu tiver que fazer um deploy de ambiente .NET. Vou lá e subo na Azure, na Heroku, no Google, um PaaS, um serviço de plataforma, pode ser um app service, por exemplo, e eu pego o meu código .NET, C Sharp, etc., e coloco lá dentro, e aí ele começa a executar. Não tive que instalar o Windows, não tive que instalar o IIS, não tive que instalar DLL, não tive que configurar .NET, abrir porta para o Firewall, nada. Eu só peguei o meu código e tive que colocar lá. Mas ainda assim, essa aplicação é meu problema, né? Esse código, se tiver um bug, é problema meu, não um problema do provedor de nuvem. Assim como o dado, né? O dado dentro do banco de dados como plataforma ainda é responsabilidade da empresa que contratou, né? Não do provedor de nuvem. No sentido de não vai existir um modelo de dados, não vai ter um usuário, você vai precisar de um DBA para gerenciar esse ambiente, para criar esses ambientes lá dentro, para rodar os scripts de mudança, para atualizar esse ambiente. Então, a gente continua gerenciando, seja o dado ou seja a aplicação. E o provedor, além de gerenciar a infraestrutura que a gente já tinha falado lá atrás, o hardware, a rede, a ventilação, né, o clima e etc., ele tem que ainda assim gerenciar o sistema operacional, o middleware ou o banco de dados, ele gerencia a plataforma, né? Eu só coloco o meu código ou o meu dado lá dentro. Tá? Então, aqui já muda que, além de eu trazer todo que a infraestrutura como serviço precisa que o provedor gerencie, mas eu também trago a camada do sistema operacional. Por exemplo, quando a gente fala de atualização de patch, pode ser que seja até agendado e etc., mas não é a gente que precisa fazer. O próprio provedor pode atualizar o sistema operacional por baixo. Muitas das vezes a gente nem sente, né? Muitas das vezes, se você tiver num ambiente clusterizado ali, com alta disponibilidade, atualiza uma máquina, depois atualiza outra, a plataforma não fica indisponível. Aquele pedacinho, aquele servidor que faz parte de múltiplos servidores dentro da plataforma como serviço ficou indisponível. Mas o serviço em si ainda está rodando em todos os outros e está tudo bem, né? Quando que eu uso plataforma como serviço? Tem um time muito grande, talvez, de desenvolvimento, sei desenvolver produto, quero criar, mas não quero ter que cuidar da infraestrutura. Não preciso, de novo, de um analista de Linux, não preciso de um DBA, não preciso de um analista de middleware, não quero ter que contratar esse time, quero só trabalhar no desenvolvimento, quero focar no meu código, implementar isso e sair o mais rápido possível para o mercado, né? É um ótimo exemplo de quando a gente usa a plataforma.
Quando eu estou transformando um ambiente que é um premise muito legado, eu preciso testar versionamento diferente. Pô, eu posso usar a plataforma só para testar versões diferentes do Python para aquele código rodar, né? Mas eu não quero ter que gerenciar infraestrutura, ficar subindo um monte de sistema operacional, instalando cada versão de Python no seu sistema operacional e assim vai. Então, a gente tem mais uma abstração que o provedor de nuvem pública gerencia e não precisa ser necessariamente a gente. E aí a gente tem o software como serviço. Então aqui o software está pronto para uso via internet. Se você entrar lá no Outlook Online, é um software como serviço. O Gmail é um e-mail como serviço, né? Vamos dizer que ele é um SaaS de e-mail que a gente entra pela internet, fiz login, eu tenho lá meu software disponível. Não preciso contratar infraestrutura, não preciso contratar a plataforma, não preciso escrever código, não preciso cuidar do dado, não preciso fazer backup, não preciso de nada. O problema dessa camada é sempre da empresa provedora do SaaS. Preciso utilizar e normalmente eu pago pelo uso daquilo. Né? Tem muito SaaS de graça, inclusive, de novo, o Gmail é um software como serviço, um e-mail como serviço, que é free, né? A gente gerencia só os dados, configurações, eu gerencio a cor da tela do Gmail, a assinatura do meu e-mail, quais e-mails eu mando, quais e-mails eu mantenho lá dentro da minha caixa de e-mail, mas eu não gerencio a plataforma por baixo, o banco de dados que aqueles e-mails estão armazenados, por exemplo, o storage. Do caso do Salesforce, eu gerencio as oportunidades comerciais que eu tenho. Eu não preciso gerenciar a tabela de oportunidades lá no banco de dados, não é meu problema, né? E o provedor gerencia tudo por baixo. O provedor tem os analistas, os especialistas, o time de engenharia pronto para suportar toda essa infraestrutura, né? Então, exemplos clássicos aqui, a gente usou o Google Sheets, o 365, né? Tableau, Salesforce, Power BI Online, por exemplo, o Grafana é um Grafana as a Service, se a gente quiser, pode trabalhar como plataforma também. E aqui quando usar? Quando eu só quero usar a ferramenta, não quero ter que gerenciar nada, não sei desenvolver, só preciso da solução, né? A gente chama software de prateleira, né? Quando a gente vai conversar com o cliente. São aqueles softwares que eu não preciso reinventar a roda, eu não preciso reescrever todo um ambiente, um microserviço, etc., para gerenciar a agenda do meu time. Eu já tenho isso pronto, eu só contrato, né, uma solução que faça a gestão. Então, a gente usa o software como serviço quando a gente quer usar a ferramenta, mas eu não quero ter gestão disso. Às vezes eu não tenho nem conhecimento em tecnologia, não tenho um time de tecnologia. Estou apenas aqui começando, quero só usar essa ferramenta e pagar por isso. Caso legal aqui, um IA como serviço. O próprio OpenAI, se a gente pagar o próprio exemplo, a gente está usando aquela inteligência como serviço. Não gerencia infraestrutura, o dado é deles, tudo é deles, né? Eu só faço perguntas e ela me ajuda com o meu dia a dia. Tá? Então, esse é o conceito de SaaS.